Saudações, meus queridos. Sou Cryan do Serviço Magnético. Esta é realmente a primeira mensagem do ano de vibração 1. E 2017 será um ano repleto de mudanças em potencial. Só que estas potenciais mudanças que poderão observar e os catalisadores que estão presentes não serão necessariamente os mesmos que têm vindo a observar nos últimos anos. Eu posso dizer-vos, neste dia, que se vocês observarem, ouvirem as vossas notícias, não vão acreditar em nada daquilo que eu vou dizer a seguir. Isto porque o mundo em 3D, um mundo que observa apenas as coisas negativas e se foca tanto nas coisas negativas, acaba por vos deprimir e acaba por vos colocar num estado de negatividade e medo. E como tal, eu gostaria de avisar aqueles que nos escutam que este atributo em particular não será necessariamente aquilo que vai melhorar neste ano. Ou seja, os trabalhadores de luz, as almas antigas, terão que ser um pouco circunspectas, terão que usar do seu discernimento para perceber aquilo que está a acontecer no planeta, que é mais do que dá na televisão. Há tanto a acontecer aqui. A grande mudança está presente. A mudança chegou, não está a chegar, já chegou. E como tal, todos estes anos, desde 2012, desde o fim de 2012, em que se deu o ponto de demarcação como sendo o começo do ano 1, em que se começa a construir sobre uma base que começa a ser melhor compreendida. Para muitos dos que nunca ouviram Cryan, muitos dos que escutam esta gravação pela primeira vez sem nunca ter ouvido nada de Cryan antes, todas essas pessoas questionam-se. Do que se trata esta mensagem? O que é isto? Quem é este que fala aqui? Será que isto é real? E como tal, eu volto a repetir o que digo sempre. Eu convido-vos a sintonizarem-se à compaixão. Sintonizem-se com a compaixão e com o amor de Deus. Não há nada nesta mensagem que vos induza ao medo. As mensagens servem sempre para celebrar aquilo que é o ser humano e o estado em que vocês se encontram. E aquilo que está a acontecer no mundo e tudo aquilo que vocês já passaram é uma celebração de profecias que tem milhares de anos. Não se trata da nova era, mas sim de uma era que foi profetizada como sendo aquilo que é. Trata-se de uma energia que teve sempre o potencial de chegar e vocês conseguiram. Se vocês permitissem, esta energia tinha sido profetizada e vocês permitiram e ela está aqui. Não se trata de algo novo. Tudo isto tem sementes do conhecimento antigo, desde o tempo que a poeira da Terra começou a assentar, desde que se criou a Terra, desde que os planetas começaram a existir. Será que é demasiado difícil para vocês simplesmente estarem sentados e permitirem ser amados pelo Criador do Universo? Será que é pedido mais? Será que é pedido mais considerarem que não há aqui nada para além deste amor? Será que é pedido mais aceitarem que não se trata de uma doutrina, ou que é necessário adorarem a alguém, ou que há alguém a seguir? Todas estas coisas, meus queridos, são apropriadas, de forma a que se possam conectar neste momento, aqui e agora, com tudo isso. Eu pergunto-vos, será que é pedido mais? É demasiado difícil acreditar que Deus vos conhece? Cada alma nesta sala é eterna, e se vocês quiserem escutar as mensagens que vos deixaram os mestres, todos diziam que há vida após a vossa morte física. E se vocês quiserem observar aquilo que é os ensinamentos dos antigos, fala sempre de vida após vida após vida. Vocês são eternos, conhecidos por Deus, amados por Deus. E todas as coisas com que vocês chegam a cada vida são conhecidas por Deus. O vosso inato reverbera com toda essa informação e vocês estão sempre rodeados, cheios de apoio. Mesmo nesta sala estão rodeados de pessoas que vos apoiam, mesmo que não os conheçam.
Mas eu posso dizer-vos que há uma aliança entre todos vós, uma aliança feita de amor, de compaixão uns pelos outros, à medida que vocês atravessam tempos difíceis, porque vocês são os faróis de luz. E haverá sempre aqueles que, nos próximos dias, vos dirão que têm medo, que não sabem o que está a acontecer e que não compreendem o que está a acontecer com os seus países, com o mundo, com as coisas que estão a acontecer. E o que é que vocês vão dizer a essas pessoas? Será que vão juntar-se ao seu medo ou vão, na vossa maestria, de queixo erguido, dizer: eu sei que há coisas que são assustadoras, mas estão a acontecer coisas muito maiores que é importante que vocês saibam que também estão a ocorrer. E podem dizer que ocorreu uma grande mudança no planeta que tinha sido profetizada desde sempre e que, graças a cada pessoa presente no mundo, há um futuro brilhante para o planeta Terra. E o que é que acontece quando uma consciência mais densa, mais baixa, começa a mudar e a elevar-se? Alguma vez ponderaram, nem que fosse por alguns momentos, alma antiga, que se estivessem suficientemente firmes nessa vibração, que todos os outros iriam estar simplesmente bem? Só que isso dá trabalho. E se vocês pensarem nisto em termos de repente haver aqui um ingrediente novo que se lança na mistura à medida que este caldeirão é mexido, vocês têm razão. Porque vai haver muitos elementos inesperados, ainda mais dos que já tiveram, elementos inesperados que vocês nem sequer ponderam que possam chegar, só que neste caso serão muitos deles incrivelmente benevolentes. Mas vocês vão ter de passar estas fases em que realmente todo o aspecto das coisas parecem turvos. As coisas são turvas porque há que atravessar essa barreira até chegar ao outro lado. Vocês têm as ferramentas para o fazer. E a alma antiga aqui diante de mim, mesmo que seja a primeira vez que está no encontro destes, porque eu sei quem aqui está. E vocês poderão estar a questionar-se qual é realmente a mensagem por trás destas palavras. Mas será que vocês não sentem? Chegou o vosso momento. Vocês podem nunca ter ouvido as palavras de Cryan, mas vocês sentem-no. Não sentem que há algo aqui que está prestes a acontecer? Há algo de muito belo em tudo isto. E eu posso dizer-vos do que se trata. O que há de belo aqui são vocês. Tudo começa aqui. A forma como vocês reagem ao medo dos outros e a forma como se permitem conduzir e guiar por aquilo que está dentro de vós, a vossa maestria, a forma como vocês se acalmam, como estão serenos, como reagem a coisas que são do passado e coisas que no passado vos teriam deixado completamente desorientados. Todas essas coisas estão a começar a acontecer, tudo está a mudar. E a beleza que existe aqui realmente existe dentro de vós. São vocês que detêm a beleza. Eu não estou a falar apenas para esta sala cheia de pessoas. Eu estou a falar tal como todos os outros que são como eu. E outros que vão estar a ser aqui canalizados nesta sala e que se dirigem às almas antigas aqui presentes. Saibam que nós estamos a dirigir-nos a todas os milhões de almas antigas que estão neste planeta, para além desta sala. Quando eu estive sentado no palco, em Tel Aviv, quando o meu parceiro me trouxe a esta cadeira, e quando eu disse a Israel, no meio de todo o caos que estava a ocorrer, que o mundo a preto e branco iria começar a ver a cores, eu estava a dirigir-me a milhares de almas antigas, trabalhadores de luz um pouco por todo o mundo. E em particular, naquele lugar no mundo, que segundo as notícias que vos dizem na televisão e nos jornais, ser um lugar em que não há esperança possível, que está condenado. Quando é que foi a última vez que vocês ouviram falar de coisas alegres, felizes, num local como aquele? Eu posso dizer-vos que há muita coisa que está prestes a ocorrer naquele lugar que vai fazer-vos chorar de alegria. E, no entanto, vocês poderão não ter visto que isso é um potencial que está para vir naquele local. Há coisas que estão para vir que ninguém está à espera que ocorram. Soluções que farão sentido e que irão chegar a partir de comunidades locais. Em particular naquele pequeno país. E as soluções não virão do oeste, do ocidente. As coisas estão a mudar.
e são diferentes daquilo que vocês possam pensar. Não são exatamente como parecem. Será que vocês conseguem manter-se firmes na vossa luz sem precisarem de saber quais são essas mudanças? Será que conseguem aceitar que há uma razão para que esteja a acontecer tudo o que está a acontecer e que estejam a passar a fase que estão a passar? Gostaria que sentissem o amor e a compaixão que existe aqui por vós. As sementes que estão dentro de cada um de vós que nunca morre. A alma está sempre conectada ao Criador. Há um véu, claro, e esse é o mistério. Porque não é revelado na sua totalidade tudo isto, mas aquilo que vocês podem sentir claramente é o amor que existe do outro lado do véu. E será que isso é desconfortável? Permitirem ser simplesmente amados incondicionalmente pela fonte criadora, sem que vocês consigam necessariamente perceber todos os contornos de como isso acontece? Será que aceitam este amor absolutamente incondicional, que até participa daquilo que é física no vosso planeta? Esta benevolência irá ser cada vez mais prevalente e será mais do que vocês pensam. Não saiam desta sala a sentir qualquer tipo de medo, porque há tanto para celebrar neste ano de vibração 1. E assim é. E digo então bom dia para todos, bom dia, uma e outra vez, bom dia. Agora que vocês sabem tudo sobre a numerologia, sobre quem são, porque é que estão aqui e o que se passa no mundo, saberão também então que tudo isso é realmente algo que está em consonância com a grande ordem divina. Quando ouvem as palavras da astróloga que vos dá a numerologia de Donald Trump, veem que a informação é congruente com aquilo que o nosso querido Lee também diz, sabendo, no entanto, que a eleição de Donald Trump foi um grande choque e ninguém contava com isso, mesmo aqueles que votaram nele, sabendo que tudo isso faz parte de uma ordem divina desta cultura, desta terra. Tudo isso, todas estas coisas juntas, é importante que as aprendam e que saibam as coisas que estão por trás de tudo isso a nível da numerologia, da astrologia, até da cabala. É importante saberem, porque quanto mais vocês sabem acerca disto, quanto mais sabem acerca de vós próprios, mais vocês podem ser vós próprios. E quanto mais vocês são vós próprios, mais permitem aos outros ser também eles próprios. E quanto mais os outros permitem ser eles próprios, é muito importante que o façam, porque isso faz com que a vibração, a frequência desse saber quem se é, faz com que a frequência, a vibração de todos se eleve. E realmente a percentagem aumenta exponencialmente sobre a vibração da realidade que existia aqui antes. Portanto, façam as contas, vejam o que é a numerologia, a astrologia, por exemplo, dos vossos nomes. Se vocês fizerem as contas, muitos de vós vão ver que têm números mestres nos vossos nomes. Claro que todos são mestres, mas aqueles que realmente têm números mestres talvez seja um sinal de que esteja na hora de começarem a ensinar os outros mestres em vosso redor. Porque quando vocês abrem o vosso chakra cardíaco, toda a energia começa a circular em redor de cada um de vós e de coração aberto. Vocês sabem que começam a ter a oportunidade de ver com maior clareza. Começam a escutar com o coração, a pensar com o coração e começam a ver com os vossos ouvidos e tocar com os vossos olhos. Porque essa é a nova vibração deste planeta, em que começam a experienciar mudanças radicais, tudo completamente novo. E quanto mais vocês se frustram com a mudança, e nós sabemos que há pessoas aqui no fundo da sala que precisavam de ouvir isto. Se vocês tentarem fazer as coisas como sempre fizeram, como faziam antes de 2011 e antes de 2012, quando houve a grande transição, então sentem frustração, porque as coisas já não funcionam da mesma forma. Tudo é novo. Todas as coisas são diferentes. E ainda bem, celebrem-no. Celebrem esta energia que começa agora a acontecer, porque vocês sabem que agora são seres diferentes daqueles que eram em 2011. É como se vocês pensassem que o mundo ia acabar e afinal o mundo renovou-se apenas. Tal como já tínhamos mencionado antes. As coisas iriam ser diferentes. Vocês são diferentes. São pessoas diferentes hoje das que eram ontem, por exemplo. Como tal, saibam que à medida que vocês evoluem,
Todas as coisas ao vosso redor, todas as coisas no mundo evoluem também. E já está na hora de celebrarem essa mudança. Porque quando vocês celebram, todas as mudanças que iriam ocorrer de qualquer maneira, portanto, mais vale celebrá-las. Porque quando vocês resistem à mudança, o que é que acontece? As mudanças começam a acumular energia. A mudança começa a ser acumulada, a energia começa a ser realmente um bloqueio. E quanto mais se resiste, e tal como diz Cryan, como Lee também diz, aquilo que se resiste é aquilo que persiste. E, portanto, toda a energia que fica acumulada dessa mudança só precisa de ser aceite e reconhecida até pelo facto de vocês serem seres divinos. Quando vocês reconhecem que são seres divinos, tal como dizemos vezes sem conta, que cada célula do vosso corpo, cada partícula, cada átomo do vosso campo, ao vosso redor, reverbera nessa divindade. Essa mesma energia que está a mudar e a ser partilhada com todos aqueles que estão em vosso redor, todos os humanos neste planeta. Como tal, quando vocês começam a dividir, a separar o planeta em vários componentes e achando que o vizinho está errado porque pensa de forma diferente de vós, então as coisas não funcionam bem. Vocês sabem que se o vizinho gosta mais de chocolate e de baunilha, é porque tem razões para preferir assim o seu chocolate. E uns reverberam com isto, os outros reverberam com outras coisas, uns têm umas preferências, outros têm outras. Isso não quer dizer que uns estejam errados e os outros corretos. É simplesmente uma diferença. E a ideia que tem sido realmente passada em todas as canalizações, um pouco por todo o planeta, é que o que importa é que é a diferença dos vários humanos e da divindade que há dentro de cada um que é importante. E todos fazem parte de um todo, como tal, cada peça deste puzzle, cada componente que cada ser humano constitui neste grande esquema maior. É importante que cada componente, cada pessoa entre num processo de permissão, de ignição, sendo que a vossa centelha divina inspira os outros a acender a sua chama também. E quando todas as partículas começam a acender-se, há uma dança de celebração e todas se encandeiam. E o que é que acontece quando todos dançam juntos? Há uma alegria no coração. Vocês podem até fechar os olhos e dançar perdidamente, como se ninguém estivesse a observar-vos. Quando fecham os olhos é como se ninguém estivesse a ver-vos a dançar. E quando vocês sentem a alegria no vosso corpo físico, do espírito, a manifestar-se em movimento, quando sentem realmente o foco da energia a passar pelo vosso corpo, nesse momento vocês reconhecem que é o vosso direito divino sentir alegria. E quando vocês não sentem alegria porque têm medo de ser julgados por as pessoas que acham que vocês não dançam bem, vocês podem tirar isso do vosso sistema, simplesmente fechar os olhos, fazer de conta que ninguém vos está a ver e dançar perdidamente. Podem fazer assim, dançar até se cansarem, porque vocês têm realmente o direito divino de ser felizes e alegres. E como tal, falta rever aquilo que são os 4 componentes daquilo que nós achamos que é a compaixão. Nós já mencionamos alguns dos elementos da compaixão, mas vamos falar dos 4 elementos que, segundo a nossa perspectiva, são importantes naquilo que é a compaixão. Outros poderão descrever as coisas de outra forma, mas para nós há estes 4 componentes fundamentais da compaixão, que são a paz, o amor, claro, a alegria, o vosso direito divino de serem felizes, alegres, e o sentido de comunidade. Porque vocês são realmente seres gregários. São seres sociais, mesmo que achem que gostam de estar sozinhos, mesmo que sejam ascetas e gostem de se isolar numa montanha a meditar, mesmo assim vocês fazem parte de uma comunidade, até com as árvores, com as plantas, com as pedras ao vosso redor. E como tal, a comunidade, em termos deste elemento, é muito importante. Por isso é que o nosso querido Lee e Cryan gosta tanto de reunir pessoas todas as semanas, nem que seja num avião, todas as semanas ele reúne grupos de pessoas, porque realmente ao juntar essas energias, a comunidade é realmente algo que vos dá um apoio, é aquilo que vos dá uma base, um sistema de apoio, que vos apoia quando vocês estão em baixo, é aquilo que vos ajuda e assiste quando vocês estão num momento difícil, é realmente a comunidade que vos ajuda quando dão um toque num carro, tem um pequeno acidente, vem toda a gente a correr, a querer ajudar, e como tal,
Reúnam aquilo que é as vossas comunidades, nas vossas terras, nas vossas cidades. Juntem as pessoas para meditar, para ouvir as canalizações do Li em conjunto. Juntem as comunidades para falar sobre a numerologia, a astrologia. É importante trazer as pessoas em grupo, porque quando mais do que uma pessoa se juntam, começam a haver milagres. Quando 2 ou mais pessoas se juntam, nós vemos que há uma amplificação da energia presente. A energia é exponencialmente multiplicada por 144. Como tal, 2 pessoas juntas têm energia de 288. 4 pessoas, vai por aí fora e façam só as contas. Vão multiplicando. Façam contas e vejam quanto é que se multiplica o número de pessoas e a força que tem o processo de uma comunidade. A comunidade é realmente a alma da compaixão. Compreendem? E realmente com essa alma da compaixão vocês são pura energia, vibração, capaz de mudar a consciência das massas. Mudando então a consciência do planeta. Como tal, vocês podem realmente ser quem vocês são, porque vocês sabem quem são. E dão-se permissão de ser quem vocês são, e se o fizerem 24/7, e não se isolarem e viver dentro de um armário em processo de hibernação. Mesmo que se juntem a uma comunidade que seja na natureza, é importante estarem em comunidade. Mesmo que seja com as plantas e com as florestas, porque é importante haver estes 4 elementos da compaixão para viver a energia compassiva, de facto, que pode parecer até caótica neste momento, porque do caos vem também a mudança. E nós sabemos que a mudança faz parte daquilo que somos. E gostamos também da energia do 5, porque o 5 é também algo de assimétrico, até na forma física. Quando nós fazemos as contas, podemos até observar a forma física dos números. O 1 parece um pilar sozinho, tem uma base pequena, até no próprio desenho do número 1, e no entanto consegue estar firmemente de pé. E depois vemos o 0 que corresponde àquilo que é a energia da fonte. E se virem o desenho do que é o 1, depois o 0, que é a fonte, que por sua vez é aquilo que permite a ignição dos números seguintes, sendo que depois surge a energia do 5. O 5, que é um número que começa por uma forma redonda e depois uma forma angulosa no topo. Parece uma barriga grávida, a parte da frente do 5, e em cima parece coisas angulosas, com cantos. Reconheçam até a forma dos números. Reconheçam o foco daquilo que vocês são dentro deste elemento de mudança. Há muitos anos atrás, quando a mudança começou a ocorrer, aquilo que víamos era que todas as pessoas com quem nós contactávamos estavam realmente preocupados com uma série de coisas e então acabavam por gostar de colecionar, por exemplo, moedas para um dia que fosse necessário, por não saber o que ia acontecer, então faziam milheiros grandes. E as pessoas tinham o hábito de começar a colecionar moedas para um dia comprar algo bonito. Pois, à medida que deixaram de estar em pânico e de juntar moedas por medo do futuro, hoje em dia têm esses milheiros cheios de moedas que podem servir simplesmente para comprar coisas bonitas. Confiem nesse processo, confiem em vós próprios, confiem nesta mudança que está a ocorrer e permitam o fluir desse processo. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Tudo o que foi dito aqui é verdade e correto. Meus queridos, vocês vão perceber que a mensagem de todas as canalizações de sempre estão alinhadas com aquilo que está a ser dito aqui. A mensagem de hoje é linda e um pouco difícil, porque vou falar sobre vocês. E quero falar sobre vós de uma forma que já fiz antes, mas talvez nunca tenham sentido aquilo que vou dizer da forma que sentirão hoje.
Quando eu pergunto que idade é que vocês têm, não contando os anos, mas que idade realmente têm, vocês são antiquíssimos, todos vós são almas muito antigas. E haverão aqueles que dirão: eu não acredito nisso, eu não tenho provas nenhumas de que assim seja. Mas se vocês conseguirem dissociar-se um pouco de todo o processo mental e simplesmente voltarem-se para dentro, vocês entram num estado que sabe. O ser humano sabe, e não estariam neste encontro de hoje a menos que tivessem pelo menos essa propensão a fazer a pergunta: será que isto é real? Esse saber sem saber que existe dentro de vós. Não se trata de uma compreensão intelectual, nem sequer é o resultado de qualquer tipo de raciocínio lógico. Vocês simplesmente sabem coisas. Sabem que há muita coisa em vosso redor de que não têm consciência e que, no entanto, sabem que faz parte de vós. E ao saber, nesse estado de saber, eu pergunto-vos: que idade realmente têm? E se eu vos dissesse, mais uma vez, que esta galáxia é uma de muitas, num universo que também ele é um de muitos, e que, por mais tempo que vocês imaginem existir para trás de vós, no vosso passado, infinitamente antigos, vocês existiam desde esse começo. Podíamos definir isso por uma palavra que vocês nem sequer conseguiriam compreender, porque dizemos essa palavra em luz. Vocês não conseguem escutar aquilo que é dito em luz, mas quando vocês não estão no vosso corpo físico, vocês escutam as palavras ditas em luz. E se vocês não estivessem aqui neste corpo físico e estivessem do meu lado, comigo, com a fonte criadora neste momento, e se nós disséssemos essa palavra na nossa linguagem, da nossa forma, nesta linguagem de luz, vocês iriam reverberar com tudo isso, porque é a linguagem de casa. Vocês são tão antigos quanto isso. Vocês viram a Terra ser formada ainda quando estava incandescente em lava, e vocês estavam a observá-la. Onde vocês estavam nessa altura? Porque, meus queridos, a alma que vocês acham que são é muito mais complexa do que vocês julgam. Há componentes de vós que são tão divinas, que estão ainda com o Criador, e vocês mencionam essas partes como sendo o vosso eu superior. Nós chamamos-lhe família, família de luz. Há uma parte de vós que continua sempre do outro lado do véu. Há então uma conexão entre o ser humano e o seu eu superior, que passa para além do véu e que é visto em alegria, com muita felicidade, com muito amor. E o fio que vos liga a essa família é realmente este cordão de compaixão. Quando vocês estão exaustos e tristes, ou quando vocês estão alegres e felizes, vocês estão conectados com Deus. Quando sentem alívio, vocês sentem Deus. Quando vocês estão em alegria, vocês sentem Deus. E é isso que apetece reter e pôr até dentro de um frasco e guardar essa alegria que parece que foge, é fugidia, e essa alegria que, por exemplo, se tem quando se é criança. Isso é a parte de vós que é divina. Isso é quando vocês experienciam aquilo que é divino em vós. Mas acreditem quando eu digo que parte de vós mantém-se sempre do outro lado do véu. Vocês sempre estiveram aqui, vocês estiveram aqui até noutras galáxias, vocês estiveram em lugares que já existiam muito antes da Terra existir, sempre com uma parte de vós do outro lado do véu. Seja qual a forma que vocês tomavam em 3D, nesta galáxia ou noutra, talvez a fazer exatamente o que fazem hoje em dia, vocês tinham sempre uma parte de vós que ficava do lado da fonte criadora. Vocês observaram a Terra a formar-se. E vocês sabiam nessa altura aquilo que viria a ser. O significado da vida, podemos falar sobre o que significa realmente isto. O significado da vida, o que será? É literalmente o amor. A vida significa amor. Será que vocês conseguem ponderar a sociedade sem que houvesse mais qualquer outro tipo de elemento externo, sem que mais nada mudasse? Será que vocês iriam conseguir pegar numa sociedade e fazê-la elevar a sua vibração ao ponto
de se tornar uma sociedade iluminada? E a resposta é sim. É isso que vocês fizeram aqui. E é isso que já tinham feito antes nesta galáxia e em outros lugares. Talvez em alturas em que tinham outros corpos com outros nomes. Nomes cantados em luz. E vocês são muito maiores do que vocês julgam. Como tal, voltamos a dizê-lo, não receiem as mudanças. Pois as mudanças são realmente os catalisadores. Os catalisadores de mudanças que irão acabar por sincronizar num campo único. Algo que já é provado pela física e o meu parceiro irá falar sobre isso amanhã. E vocês poderão até não compreender aquilo que estou a dizer, mas o que digo é que vocês já viram isto a acontecer antes. E no entanto, em 3D, sem que vocês consigam ver para além do véu, poderá parecer que tudo isto é algo temível, ou talvez algo que vos faz sentir um certo desapontamento. Mas há muitos que estão preparados para isto. A alma antiga tem realmente de colocar de lado as caixas do seu viés e sorrir simplesmente com as mudanças que estão a ocorrer no planeta que nós dissemos que iriam ocorrer. Há muito mais aqui nesta história do que aquilo que é aparente e coisas que se irão tornar evidentes. Os potenciais estão todos lá e há um potencial enorme para acontecer algo que vocês não esperam, tal como dissemos antes. Meus queridos, será que vocês estão preparados para observar todas estas coisas de uma forma circunspecta, como a alma antiga que está aqui desde o começo? Já houve alturas em que havia apenas o potencial de vida neste planeta. E já nessa altura vocês viam tudo isto, este potencial. E nós vimos também. E o que podemos dizer é que hoje em dia tem bilhões, milhares de milhões de almas aqui. E eu posso dizer-vos o que é que vocês fizeram aqui. Vocês fizeram parte dessa mudança. E vocês escolheram estar nesta vida aqui agora. Vocês escolheram até o género, o sexo que queriam ter nesta vida e onde queriam estar. E vocês escolheram ir e vir em várias vidas, de forma a estar aqui nesta fase, com a idade que têm, no sítio onde estão. Vocês disseram, eu não quero perder essa festa, eu quero estar lá quando houver a grande mudança, eu quero estar no planeta. E eis-vos aqui. E a razão por que vocês quiseram estar aqui, e vocês escolheram-no há muito tempo atrás, é porque vocês sabiam que iam estar aqui como almas antigas e que havia um grande potencial, uma forte probabilidade de que fizessem parte desta grande mudança que vocês proporcionaram. Foram vocês que criaram esta grande mudança e vocês mal podiam esperar por participar nessa mudança. Vocês são realmente tão antigos que nem conseguem contar em número de anos, e todos vós conhecidos por Deus. Esta é a mensagem de Cryon, dispensada vezes sem conta, enquadrada também em todas as outras canalizações que são dadas neste planeta, que chegaram, entretanto, por causa da grande mudança, sendo que muitos dizem, de certa forma, a mesma mensagem à sua maneira, um pouco por todo lado, talvez com outras palavras, mas dizem a mesma coisa. Há muito mais aqui do que vocês pensam. Há tanto mais. E vocês dirão, Cryon, tu disseste que iam acontecer coisas que são temíveis. Então vocês têm a escolha de experienciar a mudança com medo. Porquê que a mudança é necessariamente algo que deva provocar medo? Sentem medo, meus queridos, porque a mudança de antes realmente quase sempre significava coisas negativas. E isso é a tendenciosidade humana. Pensam, projetam, que tudo aquilo que aconteceu no passado será igual no futuro. E a mensagem de hoje, desta noite, é toda sobre isso. Irei falar sobre isso mais tarde, porque há coisas que estão a mudar que vocês pensaram que nunca iriam mudar. Até mesmo a estrutura interna daquilo que é a espiritualidade poderá mudar. E vou falar sobre isso mais tarde também. Quais são as maiores mudanças que o Espírito realmente pede que vocês aceitem?
Sendo que o passado não tem que se refletir no futuro. O futuro não tem que ser como o passado. E dissemos isso vezes sem conta. O futuro não tem de ser como o passado. Vocês estão habituados a repetir mais do mesmo, mas agora voltem a página e vejam como algo de novo, a mudança será diferente. Será que conseguem ponderar essa mudança? Será que conseguem mudar todo o paradigma de pensamento ao ponto de deixar de esperar no futuro aquilo que foi no passado? E isso é difícil para o ser humano. O ser humano que depende da sua experiência, que se baseia na sua experiência de vida do passado para projetar a forma como irá reagir no futuro. Mas este é um ano de vibração 1. Este é o grande ano 1. O ano 1 depois da grande mudança. Este é o começo de uma nova grande mudança de paradigma. E não é fácil mudar. Se eu vos dissesse que vocês vão enganar-se e tropeçar e enganar-se nesta mudança até conseguirem afinar e perceber como navegar estas novas águas, isso quer dizer que há de haver projetos que se calhar até vão falhar antes de conseguir funcionar. Vai haver também coisas que funcionavam na velha energia que não irão funcionar na nova energia, e não faz sentido então que assim seja, pois quando vocês começam a entrar numa maturidade, numa nova energia, é natural que as coisas que se aplicavam às energias antigas já não funcionem. E se vocês se habituarem à ideia de que tudo é novo, então podem relaxar e aceitar que aquilo que acontece agora é novo e que aquilo que vão aprender é realmente acrescentar à vossa sabedoria, sabendo aquilo que irá funcionar no futuro, aos poucos. Tudo isso faz parte daquilo que é existir no planeta Terra como alma antiga. Vocês são faróis. Acendam as vossas luzes e irradiem essa luz de uma forma que nunca irradiaram antes. E assim é. Saudações, meus queridos, sou Cryon do Serviço Magnético. A canalização de hoje, desta noite, irá ser um pouco diferente. Vamos falar de coisas que nunca abordamos antes. Vamos falar acerca da complexidade do sistema espiritual humano. E mesmo antes de começarmos, gostaria de honrar aqui a razão pela qual estamos presentes. O processo da canalização, que nem sempre irá existir, existe agora por uma razão apenas: para celebrar aquilo que é o ser humano. A canalização nunca surgiu como uma forma de julgamento ou de acusação, nunca serviu para espalhar o medo ou para vos motivar de fazer algo que vocês não fariam de qualquer forma. Trata-se de comunicação com a família, no seu melhor. Família que está sempre convosco e que vos dá a mão, que vos conta uma história aqui, que vos conta acerca daquilo que é o vosso empoderamento, do quão merecedores vocês são, de como vocês são tão belos e como é lindíssimo este sistema. E se vocês estiverem diante de alguém que diz que está a canalizar e, no entanto, não sentem esse amor nessa voz, então usem o vosso discernimento daquilo que realmente está a acontecer ali. Quem é quem e o que é o quê, pois a fonte criadora do universo está em aliança convosco, em propósito, em compaixão, em amor. E mesmo que haja aqui um véu que vos separa de tudo isso, vocês podem sentir todas essas coisas. Talvez consigam até ver essas coisas ou senti-las nas minhas palavras. Eu nunca fui humano. E não sou necessariamente uma entidade singular. Se quiserem sequer ponderar essa ideia ou
chamar-me de um coletivo, eu sou uma voz que vos chega do lado da vossa verdadeira casa, que representa trilhões e trilhões daquilo que vocês chamariam de as almas de Deus. Deus é tão maior daquilo que vocês pensam, diferente daquilo que vocês pensam, muito mais amoroso do que vocês possam imaginar. E realmente muito, muito para além daquilo que poderiam chamar da consciência humana. Deus não faz coisas humanas. Deus não tem reações humanas. Não há disputas no céu com Deus. Há apenas compaixão e amor, na sua forma mais pura do que vocês possam imaginar. E como tal, nós chegamos com as mensagens que são benevolentes, amorosas e empoderadoras. Deus é isso. Estas mensagens que vos trago, e gostaria de qualificar então aquilo que é o propósito da canalização, do que se trata, para que serve. Sendo que nunca as canalizações servem para vos sentir, seja o que for, de negativo ou desânimo. Servem simplesmente para partilhar aquilo que é a beleza que transcende qualquer tipo de capacidade de entendimento do ser humano. É algo tão maior do que vocês possam imaginar. E eu começo sempre com algumas perguntas, sendo que vos pergunto agora: será que vocês acreditam que é razoável que à medida que a energia e o sistema muda em termos daquilo que é novo ou velho, à medida que mudam para novos paradigmas, será que é razoável manter os atributos antigos? Será que não será de esperar que tudo mude em relação às coisas, como à forma como todas as coisas funcionavam? E se concordam com isso, que tudo tenha de mudar, então não vão ver qualquer tipo de controvérsia nesta mensagem. Irão ficar contentes com aquilo que vão escutar e perceber que se trata de uma mensagem real. Vai haver sempre quem diga que Deus é Deus e que os sistemas são sempre os mesmos e que os humanos reagem sempre da mesma forma e que as coisas sempre foram iguais ao longo de milhares de anos e, como tal, continuarão a ser iguais nos próximos milhares de anos, façam o que fizerem. Mas para essas pessoas o que eu tenho a dizer é que talvez devam tapar os ouvidos, pois não vão gostar do que vão ouvir a seguir. A beleza desta mensagem, meus queridos, é que até o sistema por si próprio, intrinsecamente, aquilo que é a espiritualidade humana, aquilo que vocês se acostumaram a considerar ser o sistema da espiritualidade humana, até isso está a mudar. Nós concentramos-nos quase exclusivamente naquilo que é a mudança humana e a vossa mudança de consciência, a mudança no vosso ADN, da relação que têm com o vosso eu superior. Temos-nos concentrado sobre tudo isso e não falamos muito até agora acerca de outras mudanças. E tudo isto tem de fazer sentido para todos vós. Deverá fazer sentido que numa velha energia as coisas funcionavam de uma forma e que nesta nova energia as coisas comecem a mudar, todas elas. Talvez uma das coisas mais estáveis e, no entanto, também uma das coisas mais incompreendidas em tudo isto é o Akasha humano. O Akasha humano é estável em termos de vocês terem consciência de que ele existe. E, mais uma vez, definimos aquilo que é o Akasha. Observemos então todos juntos do que se trata. O Akasha é então a energia daquilo que já aconteceu. A memória das coisas que vocês experienciaram na Terra, aquilo que são as vossas expressões de energia e que vocês chamam de vidas passadas. Para todos vós, a vida é tudo o que conhecem. Para nós vemos essas vidas como coisas passageiras, passando uma vida após vida para outra vida e vemos-vos constantemente nessa transição. Nós vemos-vos sempre como algo em transição. Nós vemos a alma que realmente vocês são, antiga,
E também vemos tudo isso como eterno. Vemos os potenciais das vidas que têm seguidas umas das outras e que vocês realmente escolhem deste lado do véu a forma como experienciam essas vidas e o que é que fazem dentro de um sistema com todos os outros que estão também a explorar o mesmo sistema. Nós nunca vemos uma vida isolada, nós vemos todo um sistema. E com isto o que eu posso dizer-vos, e sobretudo posso dizer àqueles que têm perdido seres queridos, entes queridos recentemente, é que não há morte. Vocês passam simplesmente de um sistema para o outro, passam de um paradigma para o outro, sendo que a essência da personalidade de cada um, da alma, a beleza, o amor, a compaixão, tudo aquilo que constitui cada pessoa, nada disso se perde. E essas pessoas, essa essência não desaparece. Tudo isso permanece dentro desse sistema. E todas as pessoas que vocês acham que perderam permanecem próximo de vós. As pessoas simplesmente passam aquilo que é o véu, que está por trás do véu da Terra. Portanto, todos os seres humanos que vocês pensam que perderam nas vossas vidas, eles estão aqui. E vocês também permanecem aqui, até nas expressões que foram as vossas vidas passadas. É um sistema complexo. E a complexidade do sistema humano é muito mais profunda do que aquilo que vocês possam ter aprendido. Mas podem ouvir aquilo que digo quando explico que a energia de uma vida humana vai muito para além da grelha e do Akash. Como é que vocês sentem com a ideia de que vocês fazem parte até do pó da Terra e que fazem parte desta grelha que trabalha em consonância com outros seres humanos? Toda a sabedoria que aprenderam permanece aqui e permanece também disponível para a vossa vida seguinte. Não se surpreendam que quando caminharem na natureza, na floresta, sentirem uma conexão enorme com a natureza, porque o que estão a sentir nesse momento é uma parte de vós próprios. E por isso é que se sentem tão bem ali. Que sistema, não é? E depois ainda temos o Akash. O Akash é que, supostamente, é uma energia que é registada, é um registro da energia de tudo aquilo que vocês já fizeram, sendo que não está organizado de uma forma linear. E, no entanto, vocês gostariam que assim fosse. Vocês gostavam de ter uma sequência de vidas passadas de forma linear, sendo que podem ir consultar alguém que saiba ver vidas passadas e dar-vos uma ideia daquilo que são várias energias das vossas vidas passadas, mas que na verdade não consegue dizer-vos exatamente quando é que houve essas energias, essas vidas. Podem dizer-vos o que é que experienciaram, quais são os temas que estão a explorar, quais as coisas que quiseram experienciar e a beleza dos ciclos de começos e fins de uns e novos. E talvez a liberdade da energia kármica que podem explorar aqui e agora. Sendo que o Akash, então, é como um livro que é lido página após página, com números que são óbvios, e que serve também para registar energia kármica que vos poderá levar a querer explorar determinados temas. O Akash, por outro lado, por vezes torna-se quase que uma barreira ou um impedimento, pois quando há energias que não estão completas, coisas que ainda é preciso aprender e perder o medo em relação a elas, todas essas coisas permanecem. Tudo isso fica registado nestas memórias passadas que começam a vir à superfície, talvez através destas pessoas que vos leem a caixa. E há pessoas que vêm realmente com um viés que é intrínseco, que vocês não se apercebem sequer que o têm, porque está registado no vosso ADN devido a coisas que vos aconteceram na vida passada e muitas vidas passadas e outras antes dessas. Vocês mudam de sexo, de raça, de etnia. Vocês já foram todas as pessoas e já estiveram em todos os lugares. Tantas coisas já vos aconteceram que vocês nem sequer têm consciência que vos aconteceram e que, no entanto, deixam resquícios naquilo que é a vossa experiência hoje em dia, que faz com que vocês tenham reações instintivas e que vocês se questionam de onde é que veio essa reação ou esse conhecimento. Há muitos de vós que continuam a ter, por exemplo, medo da água, porque se afogaram tantas vezes em vidas passadas. O medo disto ou daquilo, as fobias que acabam por ficar na vossa caixa e que permanecem na vossa caixa até hoje, sendo que muito daquilo que aprendem hoje em dia, a alma antiga, é realmente aprender a dissolver esses nós e a libertar-se disso, sendo que nos últimos 3, 4 anos, à medida que começamos a falar de poderem começar a usar a caixa de forma diferente, sugerindo que comecem a usar a caixa simplesmente como
um acervo daquilo que é a coleção de muitas memórias, sendo que podem escolher quais foram as coisas que podem ir buscar ao Akash. Talvez ir buscar as vidas mais saudáveis, as vidas mais longas. Vocês merecem tudo isso. Está tudo isso presente no vosso Akash. É vosso. Todas as coisas de que falámos acerca de vidas em que não têm medo, em que se sentem merecedores, corajosos, fortes, tudo isso está ali no vosso Akash. Vocês já experienciaram de tudo e já falamos acerca disso antes. Será que vocês conseguem ir buscar essas versões de vós? Será que podem trabalhar com essas energias? A resposta é sim. E perguntam como? Aquilo que é o catalisador de tudo isso é o vosso inato, aquilo que está ligado ao vosso eu superior e que começará a trabalhar com todos vós, de forma a trazer-vos as coisas que precisam, que vocês já trabalharam para as ter, que merecem, que está dentro do vosso Akash. Isso é que é novo. Mas nem vamos falar muito sobre isso hoje aqui. O sistema do Akash é conduzido pela energia e não pelo tempo. E trata-se de uma energia que se baseia nas coisas que aconteceram no passado. Como tal, há coisas que nunca mencionámos antes em canalizações públicas e que vamos mencionar aqui. Trata-se de a matriz akáshica. Eu posso explicar isto da seguinte forma. O sistema que vocês têm a nível do Akasha foi construído para vos ajudar. Sendo que o vosso Akasha existe para vos ajudar realmente, trata-se de um sistema benevolente que vos leva a querer ser puxados e esticados para que possam ser confrontados com as situações que têm para resolver, medos, etc., para que consigam terminar coisas que começaram noutras vidas passadas e que vos propulsiona realmente para um estado de autoestima, de merecimento, coisas que estão no vosso ADN que não são passíveis de ser apagadas, mas que vocês podem resolver, que vocês podem usar realmente como oportunidades de aprendizagem, podem usar a vossa consciência de forma a dissolver todos esses nós. Tal como dissemos há muitos anos atrás, vocês podem até anular essas lições, vocês podem reescrever o vosso Akash com a vossa consciência, vocês podem simplesmente livrar-se de coisas que vos incomodaram noutras vidas, mas mais uma vez também não vou falar mais sobre isso. Quero falar sobre a matriz do Akasha. Esta matriz que foi criada ao longo de muitas vidas em absoluta benevolência e que por sua vez é aplicada a cada vida de forma a ajudar a vida seguinte. E esta matriz é então baseada em energia. Sendo que a alma antiga tem também uma velha matriz. E como tal, a alma antiga, que está agora no planeta, a partir de 2017, vai ter uma matriz diferente daqueles que são as almas que nascem agora aqui. Como tal, a alma antiga que começa a nascer agora vem com uma matriz akáshica diferente, porque a energia da grande mudança já terminou. Ao terminar o ano da frequência da vibração 9, então faz com que a matriz akáshica comece agora a ser diferente para quem nasce novamente a partir de agora. Mas falando ainda sobre aquilo que é a alma antiga agora aqui presente já no corpo físico, para a alma antiga então essa matriz akáshica irá também proporcionar mudanças que vos irão surpreender. O que é que o ser humano tem vida após vida, expressão física após expressão física? Vocês estão sempre em aliança com aquilo que é os aspectos, o aspecto cultural e étnico, de saúde, de potenciais, vida após vida. E vocês poderão dizer, então essa matriz tem aspectos de doenças, por exemplo, que vocês herdam de vida após vida. Vocês dirão, isso não é benevolente, mas então e se vocês virem isso de outra maneira? Então e se esses potenciais de doença fossem simplesmente para vocês terem vidas mais curtas, de forma a não sofrer tanto com essas doenças, uma vez que tenham aprendido o que tinham para aprender e possam voltar num corpo novo, sem doença? E se eu vos dissesse que essas matrizes muitas vezes estão realmente presentes no vosso corpo físico
Sendo que vocês podem deixar de presumir que todos tenham de viver a mesma duração de vida. Há muitos que vão ter de ir mais cedo, outros mais tarde, porque há realmente um sistema lindíssimo, um sistema de almas antigas, sendo que vocês deixam o planeta e voltam exatamente com o mesmo projeto que tinham na vida anterior e dão continuidade àquilo que vinham explorar na vida anterior à presente. E muitos começam agora a perceber o que é que eu quero dizer com isto, pois nesta nova energia vocês vão começar a viver vidas muito mais longas. E a consciência que realmente tem vindo a ser amplificada com a grande mudança vem realmente por si próprio dissolver nós, resolver problemas a nível da consciência, da autoestima, do amor próprio, que fará com que vocês não morrem de desgosto, de desamor, de desespero, de falta de fé em vós próprios. Tudo isso faz parte das velhas matrizes. E quando vocês começam a entrar neste novo cenário, as coisas mudam, porque antes vocês entravam rapidamente nesses cenários de desespero e saíam do planeta e voltavam novamente com vidas mais curtas, mas de repente isso mudou. A partir de agora as coisas mudam, vocês começam a ir buscar informação ao velho Akash, que de certa forma agora faz o oposto, mantém-vos vivos mais tempo. Faz com que vocês estejam presentes para partilhar mais, que estejam aqui com maestria até mais tarde. E embora a matriz anterior pudesse prever que vocês iriam viver até aos 80, agora vocês vivem muito mais. Vocês nem imaginam quanto vocês podem viver com o ADN que têm. Tal como dissemos antes, 100 anos não é nada. Até são vidas curtas, 100 anos apenas. O corpo humano foi feito para viver centenas de anos. Porque as células replicam-se a si próprias e reparam-se a si próprias e mantêm-se. Só que na velha energia não o fazia de forma muito eficaz. Na nova energia irá fazê-lo. E como tal, vocês podem ter a matriz antiga que foi desenhada para morrerem mais cedo dentro de vós. E no entanto podem transcender essa matriz. Estão a gostar da mensagem até agora? Eu gostaria de dar-vos muito boas notícias então. Vocês estão absolutamente sob controle das vossas matrizes. Absolutamente. Completamente. E é assim que devia ser. Se vocês observam os vossos corpos e dizem: bom dia, corpo, espero que dures muito tempo. Isso não basta. O corpo irá fazer aquilo que quiser fazer e seguir a matriz. Mas se vocês compreenderem que realmente vocês são soberanos e que são realmente o capitão do vosso barco, então o vosso ADN vai responder à vossa consciência, ao vosso ADN. Esse é o sistema. E os jovens que agora começam a nascer neste planeta irão compreender isso de uma forma mais clara de qualquer um de vós que já aqui está. Eles irão viver vidas mais longas, irão compreender que têm total controle sobre o seu corpo, intuitivamente, sem sequer terem alguma vez lido um livro de Cryon. Isso irá simplesmente ser algo que é inato em todos eles, sendo que a sua matriz então irá responder a essa nova energia que eles detêm também. E entretanto vocês têm de reescrever a vossa matriz, que irá responder, irá reagir à vossa intenção. Como é que eu posso explicar isto melhor? Alguns de vós, alguns que escutam esta mensagem, têm esta sensação de medo acerca do tempo de vida que vão ter. Preocupam-se com que doenças é que terão ou como é que será o fim das suas vidas. E isso pode acontecer de facto se manterem a velha matriz. Mas vocês não têm de terminar as coisas segundo esse potencial. Vocês não têm de terminar esta vida para continuar esse vosso processo de aprendizagem. Simplesmente não têm que sucumbir a essa matriz, essa velha matriz. E quanto mais vocês afirmarem, falem com a vossa matriz, afirmem. Digam: querida estrutura celular, estou aqui para durar. E nada daquilo que foi o meu passado pode terminar o meu futuro. Eu quero durar mais tempo, eu quero durar o tempo que for mais apropriado. Eu quero decidir quando é que chegou o meu momento de partir. E não quero repetir aquilo que é a matriz antiga. Eu não quero a velha matriz porque eu vou viver mais e vou conseguir atingir mais objetivos porque eu sou uma alma antiga. E essa é a informação.
que têm de passar. Aquilo que é controverso é que muitos dirão: não, a espiritualidade não funciona assim. A espiritualidade sempre funcionou de uma determinada forma e irá continuar. Deus sempre foi o mesmo e será, sempre. Só que vocês, neste caso, não estão a falar de Deus, estão a falar de sistemas humanos e estarão a falar da vossa relação com Deus. A relação que têm com Deus não tem que ser sempre a mesma. Ela é renovada, ela agora tem uma nova relação com Deus. Vocês são tão poderosos, têm tantas ferramentas e nem sequer sabem disso. Vocês não podiam estar a ouvir notícias melhores que estas. Internamente, espiritualmente, vocês são realmente em absoluto controle daquilo que é este sistema. O sistema não vos controla a vós, são vocês que controlam o sistema. Gostaria que ponderassem isto quando estiverem diante de um médico que vos diga algo que vocês não gostam de ouvir. Vocês podem simplesmente sorrir de volta para o médico e saber mais do que o que ele sabe naquele momento. O médico pode estar absolutamente correto, segundo a sua experiência naquele momento, baseado naquilo que é o passado, mas ele não sabe, mediante aquilo que vocês sabem, sobre o potencial do vosso futuro. Abençoado é o ser humano que compreende completamente esta mensagem, que percebe aquilo que estou a dizer e que está preparado para realmente participar dessa grande mudança de consciência. O ser humano começa a definir quem é, em vez de se deixar simplesmente que seja o passado a defini-lo. E a beleza de tudo isto é que esta matriz que vocês têm reage, responde, compreende, sabe que está aqui para vos servir, para vos ajudar. E que não têm de terminar a vossa vida quando havia esse potencial nessa matriz, como o fizeram antes. E dirão: Klein, não compreendo muito bem aquilo que estás a dizer. Mas não se preocupem, vocês vão perceber mais tarde. Quando for apropriado, quando tiverem de decidir partir ou não. Esta é uma herança vossa, este é o vosso legado, é por isso que vocês vieram. Esta é a grande mudança. A mudança que está absolutamente disponível para todos vós. E assim é. Saudações, meus queridos. Estou Brian, do Serviço Magnético. Já há algum tempo que temos vindo a discutir algo a que chamamos de o campo. Na verdade, não é bem esse o nome mais apropriado, pois trata-se de algo que faz parte da física que sempre existiu. E o meu parceiro pergunta: será que o campo sempre esteve ativo? Será possível então que há uma parte da física? Será que é possível que haja uma parte da física que tem uma tendência para a harmonia, que se ajusta, que tem uma tendenciosidade benevolente? Será que essa física sempre existiu, sempre foi assim? E essa é uma pergunta interessante, porque a física, supostamente, terá sido sempre igual, sempre a mesma, desde sempre. Pois há leis em relação à forma como as coisas funcionam. No entanto, aquilo que ensinámos no passado é que há realmente coisas que vêm modificar a forma como funciona a física. E como tal, ela pode mudar. E ensinámos também acerca de alguns dos modificadores da física. E dissemos que um desses modificadores é muito bem conhecida. Aqueles que estudam a componente quântica dessas mudanças conhecem-na bem. Sendo que aquilo que é esse fator de mudança é a observação, ou seja, sempre que um ser humano observa uma experiência física, com frequência, essa experiência é alterada dependendo do facto de ela estar a ser observada por um humano ou não. Como tal, vocês irão então saber, desde já, a partir desse facto de que a consciência é aquilo que pode mudar a física envolvida em todas as coisas. Como tal, a consciência acaba por ser um modificador da física. Aqueles que desenvolveram essas experiências, como aquela que é praticada em institutos como o HeartMath, um instituto de matemática baseada no coração. O Instituto de HeartMath tem até dados concretos que são consequência da medição daquilo que são as mudanças no planeta mediante as grandes mudanças de consciência no planeta. Há uma correlação direta, trata-se de ciência, é mesurável.
e detectada até pelos satélites em volta da Terra. E como tal, se começarem a pensar em todos estes elementos, começarão então a conseguir ter um quadro alargado, a perceber realmente que as grandes mudanças estão aliadas à consciência. Quanto mais a consciência muda neste planeta, tanto maior será então a capacidade de funcionar deste campo. E vocês estão a começar a mudar até os atributos do campo, do próprio campo. Estão a mudar os atributos do campo em si, que se torna mais forte à medida que vocês se tornam mais fortes também. Quanto mais luz é irradiada a partir da compaixão, do amor incondicional, das atitudes neutras, sem viés, quanto mais isso acontece, maior será a mudança. Essa é a definição da luz. E, sobretudo, naquilo que é a compaixão. O planeta está preparadíssimo, está pronto para tudo isso. E há muito que vem em vosso redor agora que não parece ser compassivo, que não faz sentido, onde parece haver tanto egoísmo, tanta ambição. E, meus queridos, isso tudo vai mudar gradualmente. Aquilo que são as instituições, que são conhecidas por serem assim, egoístas e serviço ao próprio, todas elas irão mudar, irão tornar-se muito diferentes. E há coisas que foram baseadas na ganância e na ilusão da separação e que algumas dessas instituições irão cair. Dissemos isso em relação, por exemplo, às grandes farmacêuticas. E voltamos a repetir que isso será uma das coisas que tem de mudar e está perto de começar a mudar. Está cada vez mais perto de mudar, mais perto do que estava há 15 anos atrás, quando começamos a dizer isso. Essas são as coisas que irão começar a mudar porque a consciência mudou. E como tal, o campo também. E se vocês estiverem atentos a estas coisas, e se começarem a sentir estas mudanças, como é que isso vos faz sentir, sabendo que existe então uma aliança entre aquilo que é a vossa consciência e a compaixão e todas as coisas ao vosso redor no planeta? Há muitos de vós aqui que se sentem muito ligados a Gaia. Adoram caminhar na floresta, sozinhos. Muitos gostam de se sentar ao pé de uma árvore, encostar-se no tronco e meditar. E irão começar a sentir aí uma serenidade que é quase palpável. Muitos vão começar a ver elementais ou a ver luzes no meio da floresta. Irão começar a sentir essa força vital que está para além daquilo que é a terra, nas árvores, na relva. Irão começar a pressentir e a sentir aquilo que é um sistema que existe e que tem uma propensão para a harmonia. Um sistema que não tem qualquer tipo de viés. O sistema de Gaia. E é isso que irão começar a sentir. E irão sentir isso também vós próprios e nos humanos em vosso redor. Uma sensação que é difícil de explicar, que é irreproduzível porque nunca aconteceu antes. E que começa a desafiar qualquer tipo de lógica que tinham até aqui. E será isso que eventualmente irá fazer com que haja uma confluência entre pessoas que até aqui têm estado de costas voltadas. Irá chegar um dia que, por impossível que pareça, por difícil que pareça, até a política irá ser melhor, em que ambos os lados dos partidos irão realmente estar mais focados naquilo que os une, naquilo que têm em comum, do que aquilo que os separa. As mesmas similitudes que o campo cria, tendendo para a harmonia. A consciência humana tem de mudar primeiro, antes de mais. E está a mudar. E o processo é lento. E vocês não gostam da lentidão com que ocorre, mas, meus queridos, o tempo vai passando, e passando, e passando. E os anos vão passando e tornando-se décadas. E aos poucos irão começar a testemunhar esta mudança daquilo que foi para aquilo que começa a ser então. E não foi há muito tempo que este planeta
sempre pronto a entrar em guerra, sendo que a guerra era sempre a solução para todas as coisas, sendo que vocês partiam para a guerra com muita facilidade, com todo o tipo de países, guerras repetidas, umas pequenas, outras maiores, sendo que chamavam isso simplesmente a natureza humana. E vocês irão ver, em breve, provas daquilo que a Terra quer e não quer. Irá chegar o dia em que talvez a maioria da população se eleve literalmente e diga: já chega, não queremos mais guerra. E irá haver uma resistência, uma recusa a participar das guerras num local e noutro e noutro. E a paz na Terra e a harmonia entre os seres humanos irá ser algo que será mais do que aceito e algo desejado, será algo que será percepcionado como intuitivamente correto e algo que é expectável. E tudo isso já começou. As coisas estão muito diferentes do que eram há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. A natureza humana mudou. Está a começar a reagir ao campo. Muito lentamente. Mas está a acontecer, está a começar. E finalmente gostaria de dizer que há sempre quem diga que quer saber quando é que isso vai acontecer. E eu digo mais uma vez também que isso vai depender da energia catalisadora da mudança. E vocês dirão: então o que é que isso quer dizer? Eu digo então que o que significa é que quanta luz é que a alma antiga consegue irradiar? Quanta luz é portadora a alma antiga? Será que vocês estão aqui a observar tudo isto? Ou estão a trabalhar e a participar da solução deste quebra-cabeças? É impossível saírem desta sala sem que se perguntem: que mais é que eu posso fazer? E o que posso dizer-vos é que é muito fácil o que podem fazer. A ação compassiva, a forma como tratam os outros, trabalhar em relação àquilo que são as vossas reações, às coisas que vos fazem sentir zangados. Vocês sabiam que o campo cria harmonia? Automaticamente, como tal, as coisas todas têm tendência a querer harmonizar-se. Por exemplo, a própria luz e a compaixão são contagiosas, por isso mesmo. Se vocês começarem a praticar, estando atentos, alerta, tal como os exemplos que já vos demos antes em relação àquilo que dissemos aqui sobre o campo, vocês irão compreender que as coisas alinham simplesmente por vocês estarem presentes a exercitar a vossa compaixão. Essa é a resposta para este quebra-cabeças. Vocês são a resposta. E nós voltamos mais tarde. E assim é. Meus queridos, saudamos-vos mais uma vez, Fala Alcazar, e vimos convidar-vos a fechar os olhos e ficar cientes das energias que criaram há momentos, pois criaram um campo energético forte, convidando os mestres, os anjos, a família estelar que ainda permanece aqui. Peçam para se reconectarem com essas energias quando escutarem estas canalizações gravadas mais tarde. E dessa forma irão estar a ligar-se novamente a essas energias nesse vosso aqui e agora, quando escutarem mais tarde. Pois quando pedem para o fazer, conectam-se através do campo quântico, sendo que o aqui e agora passa a ser o aqui e agora quando estiverem a escutar as gravações. E tal como acabaram de escutar há pouco, a experiência humana é complexa. Experienciar a vida numa forma humana é algo de mais complexo do que vocês ainda conseguem compreender. E gostaríamos de acrescentar a essa perspectiva, dizendo que
Alguns dos vossos investigadores destas áreas, as pessoas que se dedicam a compreender o que é a vossa alma, o vosso eu superior, muitos deles reconhecem que existe um potencial para que o vosso eu superior, a vossa alma, tenha realmente várias experiências simultâneas, sendo que não têm apenas uma vida de cada vez. Foi até sugerido então que a vossa alma possa experienciar até 12 aspectos em simultâneo. Muitas delas noutras realidades dimensionais, noutras realidades um pouco por todo o universo, todo tipo de potenciais. Até o canal Pragyat começou a reconhecer outros aspectos de si. Aspectos de si próprio que por vezes surgem durante as canalizações. Um deles é o comandante. Um comandante que faz parte do comando galáctico e que por vezes surge durante as canalizações de Alcazar, que cede a palavra de forma a que o comandante fale durante alguns momentos. Um outro aspecto que Pragyat começou a reconhecer em si próprio é uma energia que tem a ver com a família dos dragões. Há um aspecto de si que está associado à energia dos dragões. E esta energia por vezes surge durante os workshops, sendo que este dragão se chama Aran. Todos vós têm um potencial tão vasto. E este processo de despertar que têm vindo a passar ao longo de muitas vidas, sendo que têm vindo a dar pequenos passos nas últimas vidas, culmina agora, nesta vida, em que se dá uma explosão ao nível da consciência, que vocês têm vindo a sentir em vós próprios e em vosso redor. Preparem-se, estejam disponíveis. Para essa grande mudança, não porque tenham que fazer alguma coisa ou que vá ser difícil, que tenham que trabalhar muito para conseguir esse despertar, mas sim relaxar, simplesmente permitir, estarem abertos a potenciais, a coisas que se calhar ainda não conhecem, não sabem, ou por outro lado, coisas que vocês ainda não se recordaram. Vocês são seres muito vastos, vocês são alta consciência, seres de alta consciência que se esqueceram temporariamente, de forma a poder ter esta experiência. E essa é a alegria da autodescoberta. Como tal, meus queridos, o convite que vos deixamos é que peçam a presença e a energia destes seres nesta sala, peçam que amplifiquem a energia aqui presente. Se cada um de vós pedir dentro de vós próprios para que haja amplificação dessa energia, fará com que alguns consigam até sentir um pouco essa amplificação, o aumento do vosso campo energético, simplesmente porque pediram que assim fosse. A intenção do trabalho do Stargate, dos portais estelares e a intenção de Alcazar, assim como todos os outros que estão aqui disponíveis para vos ajudar, é precisamente para vos ajudar a apoiar naquilo que é as direções que escolhem tomar, os caminhos que escolhem percorrer. O que é que vocês pretendem explorar, conhecer? O que é que pretendem recordar-se? A mensagem que temos para cada um de vós é que se permitam que seja simples, fácil todo este processo. As velhas técnicas, as velhas terapias, modalidades que tinham antes eram lindíssimas, mas eram aplicáveis a uma velha energia, já não são necessárias na nova energia. E aos poucos vocês começam a recordar-se, a crescer, a tornar-se mais conscientes de que é tudo muito mais fácil agora. Procurem aquilo que são as técnicas que não representam esforço ou que dão muito trabalho, mas sim que vos apoiam e que amplificam aquilo que vocês sabem dentro de vós. As coisas que estão iminentes, prestes a ser reveladas a cada um de vós.
Na verdade, vocês têm estado à espera de vós próprios, à espera da vossa autodescoberta. E nós já mencionamos anteriormente então o comandante. E quando falamos acerca do comandante, ele está presente. E agora está presente a pedir que Alcazar lhe dê a palavra por alguns momentos. E claro que Alcazar assim fará. Como tal, damos um passo ao lado para que o comandante possa então dizer-vos algumas palavras. Fala o comandante. Saudamo-vos. E preferimos estar aqui de pé. Compreendam de que vocês fazem parte de uma vastidão de tudo o que é, tudo o que existe. Fazem parte de uma vastidão de tudo o que é aqui presente para vos apoiar. Nós fazemos parte do Comando Galáctico, sendo que atualmente temos uma nave acima de vós, e sempre que nós trabalhamos com o Stargate, nós estamos sempre presentes. E o comandante poderá dizer-vos que houve muitas vezes em que participamos durante estes processos de canalização, sendo que muitos participantes por vezes veem a nave acima do sítio onde se dão estes encontros. Ainda hoje aqui houve quem visse a nave acima deste local. Nós estamos aqui para vos falar acerca da história, da verdadeira história que está a ocorrer aqui na Terra. Estamos aqui para apoiar indivíduos como cada um de vós que se questionam, que se perguntam e que pedem apoio. Estamos aqui como observadores, estamos aqui como assistentes daquilo que é o vosso processo. Estamos aqui para vos assistir e não queremos que nos vejam como seres mais especiais do que cada um de vós. Temos simplesmente uma experiência de vida diferente da vossa até agora. Compreendam então a igualdade. Compreendam que somos iguais, somos o mesmo. Isto é algo que a humanidade está aos poucos a começar a compreender. Se vocês conseguirem permitir, e se conseguirem permitir-se começar a honrar uns aos outros da mesma forma, para além das diferenças que poderão ser superficiais acerca de as formas como fazem as coisas ou como pensam, a partir do momento que conseguirem honrar-se uns aos outros como aspectos em particulares daquilo que é a energia do Criador, então as mudanças começarão a ocorrer nas vossas vidas. Eu sou o comandante e saúdo-vos, desejando torná-los conscientes da nossa presença, sendo que podem cada um de vós falar connosco diretamente. E damos então de volta a palavra a Alcazar. Meus queridos, mais uma vez vos dizemos que vocês são vastos. E vocês voluntariaram-se para estar aqui. Esta Terra e a humanidade representam a vanguarda da criação. Poderão não sentir que assim seja ainda, mas à medida que a grande transformação vai começando a ganhar uma maturidade maior, vocês vão começar a dar-se conta que aquilo que está prestes a ocorrer no vosso planeta nunca ocorreu antes, em toda a história do universo. Meus queridos, vocês são tão abençoados, são tão amados, muito para além daquilo que consigam imaginar. Sintam a energia destes seres que vos rodeiam, as vossas famílias estelares, os mestres ascensos. E sintam, por agora, à medida que vos enviamos o nosso amor, sintam-no simplesmente.
Nós amamos-vos. Nós estamos aqui e sempre estivemos. Nós amamos-vos. Nós amamos-vos. Nós estamos aqui em resposta a uma promessa que foi feita há muitos eões atrás. Em termos do vosso tempo, chegou a hora de se conhecerem a vós próprios. Chegou a hora de se libertarem. Nós esperamos por todos vós. Nós agradecemos-vos. Um bom dia para todos. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético, e dou continuidade a esta mensagem com as mesmas palavras, dizendo que vos amamos, que estamos aqui presentes para todos vós. E a mensagem de todos os canais é a mesma. Um dos temas mais recorrentes aqui, que já foi mencionado, é o facto da vossa alma, a vossa vida, a vossa expressão física ser muito mais grande, muito maior, muito mais grandiosa do que possam imaginar. Há algo que nós nunca mencionámos aqui e que chegou à altura de mencionar. Quando começamos a entrar nestes aspectos mais esotéricos, é quando muitos deixam de escutar o que estamos a dizer. Mas esta galáxia em particular teve já muitas expressões semelhantes à Terra. Muitos lugares, muitos planetas, como a Terra, que passaram por esta expressão humana que estão agora a passar. Sendo que o último foi aquele que conhecem como sendo das 7 irmãs, pois os pleiadianos são os vossos pais genéticos, pois parte do vosso ADN é pleiadiano. Vocês tiveram essa experiência noutra parte da galáxia e dão continuidade a esse tema agora aqui. E passaram por grandes mudanças noutros planetas. Tal como dissemos, os próprios pleiadianos tiveram também eles, os seus pais, arturianos, andromedanos. Falámos de outros sítios, de outros locais que existiram muito antes da vossa vida física existir sequer. E pedimos que ponderassem então a lógica de tudo isto, quando dissemos que a tentativa daquilo que é a vida humana de hoje em dia teve 5 tentativas, e na verdade só começou realmente nos últimos 200 mil anos, sendo que a galáxia tem pelo menos 13 bilhões, 1000 milhões de anos, então quer dizer que houve muitas civilizações que ocorreram aqui antes, muito antes da vossa. Mas aquilo que vocês ainda não me ouviram dizer é o seguinte: o que se passa aqui não é simplesmente o facto de despertarem para uma realidade. Não se trata de simplesmente o despertar que os pleiadianos tiveram, os andromedanos tiveram, os arturianos tiveram. Trata-se de algo maior, maior do que todos eles experienciaram, pois todos os planetas que passam por este processo de ascensão, de despertar, passam realmente por um processo difícil que depois se converte num estado de iluminação. Processos que demoram milhares de anos até que se chega a um ponto em que se começa realmente a compreender todo esse processo que esteve para trás, e passam-se milhares de anos até que possam encontrar alguém fisicamente que tenha passado por isso antes. Mas tal como Alcazar disse, tal como o comandante disse também, que aquilo que está a acontecer aqui é diferente de tudo aquilo que aconteceu antes no universo. Muitos passaram por este processo da grande mudança, mas este é diferente, este é muito maior do que o processo de todos eles. O sistema em vosso redor é vasto, é vastíssimo. E existe um pouco por tudo aquilo que é a criação da fonte criadora. Não apenas em entidades que se encontram destacadas daquilo que é a fonte criadora. Seja o que for que queiram chamar ou de onde venham essas entidades, todos estão a trabalhar convosco
a partir da grande fonte criadora? Será que as nossas diferenças de dimensão, de realidades, existem de forma paralela? A resposta é que sim. E será que as outras realidades estão cientes da vossa existência? A resposta também é que sim. E se eu vos dissesse que há realmente muita atividade nesta galáxia, em vosso redor, e que tem tudo a ver com 21 de 12 de 2012, a altura em que foi enviado um sinal a todo o universo de que vocês ainda aqui estavam, que vocês tinham conseguido sobreviver à grande precessão dos equinócios, que tanto esperaram. E continua a haver atividade relacionada com isto ainda agora, pois vocês sobreviveram e transcenderam essa grande mudança. Muita gente a canalizar, neste momento, cada vez mais, porque vocês conseguiram passar por essa grande mudança. A atividade que está agora aqui presente, que está aqui para vos ajudar nesta grande guerra, nesta luta entre a escuridão e a luz, entre a sombra e a luz, pois, tal como dissemos, a luz está a vencer e dissemos que a grande mudança estava a criar todo um novo paradigma em relação àquilo que era a escuridão e que isso irá revelar-se na forma de uma resistência por parte da escuridão que vocês podem ver patente em todo o lado, mas com a ajuda que vocês têm, meus queridos, com tanta ajuda que têm, com a colaboração da física e tantos outros seres benevolentes, até do mundo angelical, até os devas e os elementais das florestas, todos a ajudar e todos sabem aquilo que está a acontecer e estão aqui para vos apoiar. E a maior fonte de todo o apoio é realmente o amor. Eu sei quem aqui está. A fonte criadora sabe o vosso nome, escrito em luz, sabe o vosso nome na vossa língua também. E sabe aquilo que têm vindo a fazer até hoje, aquilo que fizeram ontem, que fazem hoje, e muitos de vós participaram delicadamente do Stargate, estiveram debaixo da estrutura física para sentir a energia, e muitos sentiram verdadeiras anomalias. Anomalias que tinham físicas que se curaram, doenças que transcenderam à medida que estiveram ali sentados. E a primeira coisa que pensaram quando isso aconteceu, quando se curaram, foi que achavam que não ia ser possível curarem-se, porque não achavam que mereciam estar curados, porque eu sei quem aqui está. Meus queridos, será que vocês pediram para transcender esses temas? Será que vocês permitem ou resistem a essas mudanças? Será que vocês aceitam transcender as vossas limitações e desafios? Porque há sempre uma mão estendida na vossa direção, uma mão que faz parte de vós e que vos traz toda a ajuda, que está disponível desde que vocês peçam, que queiram essa ajuda. E quando vocês o permitem, dá-se toda uma sucessão de eventos e que por sua vez muda o vosso sistema de crenças, e o vosso inato escuta tudo isso. E isso leva a todo um novo sistema e toda uma nova cura. Mas enquanto vocês estiverem sentados a achar que não merecem, então não permitem que nada aconteça. E esse tema do eu não mereço é então parte deste treino, desta transformação da velha energia. E vou dizer isso pelo menos 3 vezes. Eu gostaria que vocês o dissessem também antes de adormecer, esta noite, quando forem dormir. Quero que digam: eu mereço toda a grandiosidade do amor de Deus. Eu sou merecedor da grandiosidade do amor de Deus. Eu sou merecedor da grandiosidade do amor de Deus. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Esta é a 6ª canalização do fim de semana. A última canalização. A mais simples de todas. Não é que iremos deixar convosco
muita mais informação ou falar de coisas profundas das quais já não saibam. É sim uma canalização de gratidão. Serve para expor várias coisas. É uma canalização acerca da forma como nós vos vemos. E há tanto que já foi dispensado aqui. Já tanto se disse acerca daquilo que são os humanos em transição. E isso tem vários aspectos. Sendo que aquele que mais vos afeta é sobretudo as coisas que acontecem hoje em dia à alma antiga. Se voltassem a página completamente, poderíamos dar-vos então uma canalização acerca daqueles que começam agora a nascer, acerca da forma como eles veem o mundo de forma diferente da vossa. Mas, na verdade, as mudanças mais profundas vão vir realmente através daqueles que são os mais experientes, ou seja, todos vós. E uma das coisas mais difíceis que podem fazer é realmente mudar todo um paradigma, todo um sistema de crenças acerca da vida. E tal como começámos a dizer na primeira canalização, no primeiro dia, falamos acerca do futuro não ser necessariamente uma réplica do passado. Dissemos que vocês estão num estado de maturidade que atingiram ao fim de milhares de anos ao nível da vossa natureza humana. E em relação às expectativas que vocês têm, as coisas negativas que vêm nas notícias, a tristeza, o sofrimento que ainda testemunham nas vossas notícias, sendo que esperam mais disso amanhã também. Mas tal como dissemos vezes sem conta, o cerne desta grande mudança é precisamente um novo paradigma em relação à natureza humana. E dissemos que daqui a várias décadas muitos sociólogos vão olhar para trás para este momento no tempo e saber identificar esta data como a grande mudança. Vão saber apontar para esta altura como sendo a altura em que os humanos começaram a agir de forma diferente, a pensar de forma diferente. E aqueles que forem os sociólogos mais visionários conseguirão até perceber que esta foi realmente a idade da compaixão, à medida que forem registando as mudanças que vão ocorrendo. Outros irão olhar para o seu passado a partir desse ponto futuro e irão chamar esta fase a idade da luz. Tudo aquilo que vocês veem agora no vosso mais imediato é dificuldades e não compreendem na totalidade aquilo que está a acontecer. E é por causa disso que costumam sentir emoções como o medo. E é compreensível que sintam medo em relação às coisas que poderão estar a acontecer no planeta, porque vocês nunca testemunharam nada como o que está a acontecer agora no planeta, não exatamente como está a acontecer. E baseado então nas coisas que aconteceram no passado, sendo que as mudanças que ocorriam no passado levavam sempre a consequências negativas, é natural que esperem também negatividade como consequência das mudanças atuais. Mas quando começam realmente a experienciar algo que nunca experienciaram antes, como é que poderiam compreender coisas que ainda não viram? Poderão imaginar e até ter esperança de que as coisas sejam diferentes, mas na verdade são coisas que ainda não experienciaram, não viram. E como tal, gostaria de deixar-vos com uma parábola. Uma parábola com a minha personagem favorita, Woe. Sendo que Woe não é homem nem mulher. Tem ambos os géneros. Embora nos referimos a ele sempre como um homem, na verdade é só porque
É mais fácil expressar a história assim. E usamos sempre o WoW ao longo de 20 anos em muitas histórias, em muitas parábolas, em muitas epifanias. Sendo que vamos chamar a esta o fim de WoW. E vocês já têm a expectativa de que esta mensagem é triste, pois estamos a falar do fim da vida do WoW. E lá está aquilo que eu digo em relação às expectativas. Imaginem então o WoW a saber que está a chegar ao fim da sua vida, tendo vivido uma vida bem preenchida, bem vivida, e não sendo especialmente idoso. O WoW sabe então que está doente e que está a chegar ao fim da vida, sendo que a sua consciência começa realmente a apagar-se e a sentir a sensação de medo. Sobretudo por coisas que estavam a acontecer na sua vida e que levou a que o WoW de alguma forma soubesse que estava a morrer. E as pessoas em seu redor questionavam-se então sobre o que é que estava a acontecer com o WoW. E ele dizia simplesmente que queria estar sozinho, sabendo que tinha pouco tempo de vida. E esses foram dias de escuridão para o WoW. E o WoW começou a sentir-se cada vez mais profundamente nessa escuridão, sendo que via o seu corpo a deteriorar-se, doente, a começar a deixar de funcionar. E o WoW deitou-se, cobriu-se, e ali ficou à espera do inevitável. E os dias passaram e ele deixou de se alimentar. E o WoW estava, de facto, a apagar-se completamente. Até que num momento em quietude, serenidade, poderíamos dizer que, nesta altura da história, diríamos que esse é o momento em que morreu o WoW, mas na verdade aconteceu outra coisa. De alguma forma a consciência do WoW ainda existia, algo estava a acontecer no seu corpo. À medida que ele despertava e via luzes em vez de escuridão, e começou a descobrir-se, a tirar a manta de cima de si à medida que via uma luz forte à sua frente e criaturas aladas em seu redor, e ele disse: "Eu estou no céu", e reconheceu os seus amigos, que lhe disseram: "Para com isso, WoW. Isto não tem nada de especial, todas as lagartas têm asas eventualmente, como nós." E o WoW disse então: "Do que se trata tudo isto? O que é isto?" Isto é uma metáfora, claro, acerca da metamorfose. E os amigos disseram que, de forma a ele poder passar à segunda fase de vida, que era necessário voar. E até aqui vocês não estavam preparados para voar aqui e agora já estão. Até os amigos que não compreendiam até aqui do que se tratava vão começar a seguir esse exemplo. Há trabalho para fazer. E como é que um ser humano pode compreender tudo isto? Como é que ele passou de um 9 a um 1? Como é que qualquer ser humano que nunca esteve no local em que a compaixão toma completamente conta da sua vida, como é que poderão compreender tudo isso, sem nunca ter experienciado a totalidade do que isso realmente significa? Eu gostaria então que se preparassem, não para esse tipo de metamorfose, mas para o reconhecimento e permissão que as vossas personalidades, a vossa natureza humana se possa dar para mudarem. Muitos pensam que estão preparados para essa transição e, no entanto, não irá acontecer
necessariamente quando esperam. Aqueles que estão diariamente a tentar procurar as respostas para os quebras-cabeças, para os puzzles, e que procuram ser cada vez mais compassivos e que pedem que lhes seja mostrado aquilo que é necessário fazer, em que os botões que são carregados e que levam à raiva com rapidez, normalmente, começam a desaparecer porque vocês pediram que assim fosse. E isso fará com que comecem a olhar para os outros em vosso redor de uma forma diferente, porque vocês pediram que assim fosse. Haverá aqueles que ainda batem com a mão na mesa, que dão murros na mesa, frustrados com o que se passa a nível espiritual e político. Mas até eles começam a conseguir olhar em redor e a dizer que, apesar daquilo que acreditam, aceitam perfeitamente aquilo que os outros pensam tão bem, porque compreendem que há sabedoria e compaixão que começa a ser revelada em todas as coisas. Isso faz com que se comece a ver as coisas com outros olhos, e quando isso começar a ser prevalente o suficiente, tal como eu disse esta manhã, isso é contagioso. Então, os outros em vosso redor irão dizer: o que é que vocês fizeram para ter mudado tanto? Se calhar os colegas de trabalho irão comentar que vocês estão diferentes, que reparam que vocês são equilibrados, que sorriem mais. Numa fase difícil, neste local que é tão difícil, então o que é que vocês fizeram para estar assim? Ao que vocês poderão responder que descobriram algo maior do que vós próprios, que não sabiam que existia sequer e que existem todas as pessoas. E que basta apenas estar em silêncio quieto e perceber quais são as peças do puzzle que encaixam. E que as soluções aparecem, as respostas surgem precisamente quando há a intenção de pedir que elas surjam. E nesta sala, houve quem estivesse aqui agora sentado que tenha conseguido isto precisamente, em que chegaram a um ponto em que se questionaram: será que há mais aqui para experienciar, ou será que eu devo simplesmente deixar que tudo se apague ao meu redor e desistir da vida? E nesse momento surge então um processo que vos salva a vida e que vos muda e transforma numa pessoa que se zanga menos, que se sente menos frustrada, que é menos frustrada do que qualquer outra pessoa em vosso redor, que não reage tão rapidamente e se torna menos reativa em geral. A reação é realmente uma energia do velho paradigma, em que faria com que sempre que alguém vos diz uma coisa, vocês têm de responder e reagir, em vez de entrar em ação compassiva, procurando outras soluções, outras respostas possíveis, tal como dissemos tantas vezes. Quando o ser humano grita convosco na sua disfunção que vocês podem nem sequer compreender, a vossa primeira reação normalmente é gritar de volta. Então, e se conseguissem ser compassivos com o seu desequilíbrio? Se fossem compassivos para com o seu desequilíbrio, sem analisar sequer as palavras que foram proferidas, sendo que conseguiam simplesmente sentir apenas amor pela pessoa, compreendendo as razões da sua disfunção, e simplesmente ficando em silêncio ou irradiando o vosso amor e compaixão, isso iria mudar essa outra pessoa. E se o fizerem com frequência, isso irá mudá-los para sempre. E então vão deixar de ser tão reativos, deixam de reagir e passam a ser compassivos em termos de ação compassiva. E a ação compassiva traz um novo paradigma em que vocês estendem as vossas asas e voam na luz, de forma que nunca fizeram antes. Esta é uma canalização simples. É uma parábola e uma metáfora acerca de coisas lindíssimas que são possíveis. Independentemente daquilo que vejam, do que testemunhem neste planeta, eu posso prometer-vos que se houver gente suficiente a deixar de reagir e a começar a mostrar compaixão, antes de mais, por todos aqueles que estão em seu redor, este será um planeta completamente diferente. Até os governos irão deixar de existir da forma que existiam. Eles não podem continuar no velho paradigma quando estão a atuar sobre outros que existem no novo paradigma. Compreendem? E essa é a verdade. E isso então leva a novos líderes políticos que funcionam a partir deste ponto de compaixão. E isso faz com que a própria compaixão se amplifique ainda mais e ainda mais.
e assim por diante, porque haverá sempre aqueles que vos dirão que tudo o que está no planeta é simplesmente consequência de uma grande conspiração, que as coisas não são o que parecem e que vocês estão perfeitamente sob controle e que não há esperança. Que alguém tem o controle sobre vós e que vocês não têm maneira de ter esperança e que isso vai continuar sempre assim. E eu gostava que vocês observassem tudo isso como sendo simplesmente sintomas de uma velha energia que vocês estão a abandonar. E talvez alguns até tenham de morrer como o WoW fez, mas não necessariamente de uma forma negativa. Talvez uma morte ao nível da consciência em que passam a um novo sistema de crenças em que vocês desistem simplesmente de acreditar nessas coisas e entrar simplesmente nessa metamorfose. Não se deixem enganar pelo medo. A mensagem de hoje é a mesma de ontem e dos dias anteriores a esse. E continuarei sempre a dizer a mesma mensagem. Porque é aí que vocês estão, onde se encontram, lentamente, a trabalhar de forma a que este planeta comece a mudar. Mesmo que haja 2 passos para trás e um para a frente, ou 2 passos para a frente e outros para trás, trata-se de uma mudança lenta. Mas o progresso será evidente. O progresso da compaixão neste planeta. E isso é o suficiente por hoje. O WoW está-se a divertir imenso. E assim é.